Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. E hoje eu gostaria de compartilhar algo que eu estava lendo aqui. Louvado seja Deus. E vamos estar acompanhando também pela palavra de Deus. E vou deixar como tema: sendo salvos pela vida de Deus. Louvado seja Deus. E um versículo que vamos dar de pontapé, a este pequeno estudo, que está em Romanos capítulo 5 e versículo 10, que vai dizer assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos. Aleluia. Os irmãos vão acompanhando na palavra de Deus. Tá aqui assim: e agora mais boas novas. É esta vida santa que está nos salvando do que nós somos. Permita-me repetir isto, por favor. É a vida de Deus dentro de nós que é o seu instrumento para nos libertar de nós mesmos e do pecado. Esta verdade maravilhosa nos foi mostrada, aleluia, neste versículo. Pois quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Muito mais agora, tendo sido reconciliados, nós seremos salvos por sua vida. Então, este versículo nós acabamos de ler. E aqui descobrimos, louvado seja Deus, que o agente através do qual seremos salvos e libertos, louvado seja Deus, é o Espírito Santo, que fará isso por nós e em nós. Glórias a Deus. E a vida de Deus. Aleluia. É essa vida que nos salvará e nos libertará do pecado. Como vocês veem, louvado seja Deus, existe, aleluia, uma característica maravilhosa da vida de Deus, a qual devemos estar cientes. Ela é totalmente santa. O nosso Deus, ele nunca peca. Portanto, sua vida é sem pecado. Isso é a verdade, não porque ele está, tentando não pecar. Não, é porque ele está tentando resistir, aleluia, às tentações. Não, é por causa de quem ele é. O nosso Deus, aleluia, ele nunca resiste às tentações, porque ele não peca. Aleluia, ele é santo, aleluia, sua natureza é exata, é oposição ao pecado. Louvado seja Deus. Não apenas que Deus nunca peca, mas que ele não pode nem mesmo ser tentado pelo pecado. Glórias a Deus, como está em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 13, que diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então, meus irmãos, esta é uma verdade muito preciosa. Mas como isto pode nos ajudar? Aleluia! Toda pureza, santidade, justiça, bondade, paciência, amor, enfim, os quais descrevem a natureza de Deus, estão contidos em nossa vida. E além disso, é essa vida santa que pode nascer dentro de nós, O nosso Deus, ele é santo e a vida dele pode nascer dentro de nós. Louvado seja Deus. Aí está, aleluia, o mistério, Louvado seja Deus.
glórias a Deus, do nascimento, né? Do nascer de novo. Louvado seja Deus. Aleluia, o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, o plano de Deus é que nossa vida, aleluia, glórias a Deus, esteja aberta para que o Senhor venha crescer dentro de nós, aleluia, e nos encher, né, de tal forma a expressarmos, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus. Sua natureza, ela é santa, louvado seja Deus. E esta é a forma que podemos ser salvos de nosso pecado, sendo cheios com a vida de um Deus santo. Aleluia, Jesus. Esta verdade maravilhosa merece ser repetida. O plano de Deus de nos libertar do pecado é para encher-nos dele mesmo. Olha que coisa linda, louvado seja Deus, o mistério, aleluia, louvado seja Deus. Ele é um ser sem pecado, sua vida nunca peca. Portanto, quando estamos cheios de sua presença, né, cheios do Espírito Santo, somos dirigidos por ele. Nós também não pecamos. Louvado seja Deus, aleluia. E desta forma, né, estamos livres de nosso pecado. Ser liberto do pecado não é por ter nossa velha vida mudada para ficar melhor. Aleluia, de maneira nenhuma. Em vez disso, é por estar cheios de forma transbordante, com uma vida completamente nova e ausente de pecado, né? A vida do próprio Deus dentro de nós. Oricanta, labai, aleluia, Jesus. E ainda mais, aleluia, eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que vem chamar muita atenção e nos deixa muitas das vezes até intrigados. Aleluia, questionando. Vamos ler 1 João. Os irmãos podem procurar. Aleluia, 1 João. Capítulo 3. E versículo 9, que vai dizer assim, bem na minha Bíblia, que é a João Ferreira de Almeida, né, a revista e corrigida, está escrito assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Este versículo aqui, meus irmãos, ele vem nos chamar bastante atenção e muitas das vezes nós não conseguimos compreender, né, o real significado deste versículo, o que o Senhor, o Espírito Santo, ele quer falar conosco. Aleluia, glórias a Deus. Ele é um pouco difícil, né, de entender. Glórias a Deus, aleluia. Parece que após, né, ler este versículo, literalmente, aleluia, dá a entender, né, como se ninguém jamais nasceu de Deus, né, exceto Jesus, pois somente ele nunca pecou, né? Todos nós cristãos pecamos, aleluia. Então, aleluia, logicamente, nós não nascemos de Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E esta tradução, ela vem nos deixar muitas das vezes um pouco confuso. Glórias a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Existe, aleluia, um versículo que fala assim: aquilo que é gerado de Deus, aleluia, glórias a Deus. É uma tradução em uma outra, né, louvado seja Deus, uma outra, glórias a Deus, Bíblia, vai dizer assim: aquilo que é gerado de Deus, isto é, o novo homem espiritual, não peca, porque sua semente, o sobrenatural de Deus, veio viver nele. De fato, ele, o novo homem espiritual, não pode pecar, pois é algo que é gerado por Deus.
o qual é perfeitamente direito. Então, aleluia, a Bíblia, né, algumas referências deixam um pouco mais claro. Louvado seja Deus, mais fácil de compreender. Aleluia. Aquilo que é gerado de Deus, que não peca. E de fato não pode pecar, pois tem a vida e a natureza do próprio Deus dentro de nós. Mas a partir do nascimento espiritual, louvado seja Deus. Então, consequentemente, nossa grande necessidade é de estar cheios com a vida de Deus, para que assim, né, Ele, sendo a nossa salvação e libertação, nós não venhamos pecar continuadamente. Louvado seja Deus. O Senhor é aquele que está salvando, aleluia, o seu povo do pecado. Ele está fazendo isso, né, por introduzir sua própria vida sem pecado dentro de nós, nos enchendo com sua vida santa. Louvado seja Deus. E desta forma, vivendo, aleluia, glórias a Deus, sua vida através deles. Aleluia, glórias a Deus. Essa é, aleluia, glórias a Deus, este é o verdadeiro significado deste versículo, né? Que vem, aleluia, muitas das vezes nos deixar um pouco confuso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então é esse homem, esta mulher, aleluia, espiritual dentro de nós, glórias a Deus, que não peca, porque, aleluia, é a semente do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus dentro de nós, louvado seja Deus a partir, né, da reconciliação, do nascer de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Eu quero também compartilhar com os irmãos, louvado seja Deus, mais um trecho aqui do livro a qual eu estava lendo, que diz assim: então, por que ainda pecamos? Aleluia, eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar. Desde que nós, cristãos, tivemos uma vida sem pecados, que nasceu dentro de nós, porque então nós ainda pecamos? Porque acontece que muitos cristãos ainda são dominados pelo pecado. Onde está a salvação gloriosa que nos foi prometida? Então essas são algumas perguntas que estão aqui neste livrinho. Aleluia. É um livro que tem o título Evangelho Encoberto. Aleluia. E vai dizer assim: deveria estar claro para nós que cada variedade de vida expressa sua própria natureza. A natureza de nossa vida velha, aleluia, é pecar. Aleluia. A natureza da vida de Deus é expressar em nós justiça. Aleluia, verdade. Contudo, aqueles que têm sido nascidos de Deus têm dentro de si duas vidas. Eles têm a vida da alma humana que peca. Eles também têm a vida divina que nunca peca. O problema é que a velha vida é muitas vezes mais madura e desenvolvida que a nova vida. Então ela é muito mais forte que a nova vida. Desta forma, a vida velha é natural e natural domina e predomina. Embora eles tenham sido nascidos do alto, e os cristãos, nós, nem sempre expressamos a natureza desta vida nova que está dentro de nós. Louvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia, para acrescentar aqui, aleluia, neste glórias a Deus, neste texto aqui, a qual estou lendo, é bom nós, aleluia, glórias a Deus, frisar, né, que há uma grande luta dentro de nós, né? Louvado seja Deus, entre a carne e o espírito. Então eu gostaria de acrescentar aqui, né, isto para os irmãos, né, para que venha ficar mais fácil de entendimento, né, do que eu estou lendo aqui,
porque nós precisamos estar, buscando santificação, Louvado seja Deus, porque dentro de nós há esta batalha, A nossa carne, ela não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, A nossa carne, louvado seja Deus, ela não quer ler a Bíblia, não quer meditar, não quer se santificar no corpo, na alma e no espírito, Louvado seja Deus. Por isso a importância, louvado seja Deus, de nós viver uma vida em constante consagração, de santificação. Aleluia, glórias a Deus, de jejum, de propósito, louvado seja Deus, para que nós venhamos enfraquecer a carne e fortalecer o nosso espírito. Aleluia. Continuando. Aleluia. Esta vida nova nasceu em nós, como qualquer outra vida nasce de forma infantil. Ela começa ainda imatura. Nenhuma vida nunca nasceu madura. Então, o fato de termos nascido do alto não significa que nós automaticamente expressaremos a natureza de nosso Pai em todo o tempo. Embora todos os cristãos verdadeiros realmente expressem a natureza do Pai, algumas vezes também é verdade que a própria natureza humana deles muitas vezes encontra espaço para se expressar. Com muita frequência é a vida velha que domina nosso viver. Louvado seja Deus, aleluia. Uma parte da solução desta situação é que esta nova vida divina deve crescer dentro de nós. Ela deve amadurecer. Ela deve ir além de ser uma criança dentro de nós e crescer a ponto de nos encher completamente. Aleluia. Lá em Efésios 4, versículo 15, diz, que devemos crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, o ungido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, aleluia, nesta terra, aleluia, ele nasceu num lugar humilde, num lugar sujo, aleluia, louvado seja Deus. Ele nasceu numa manjedoura, em um estábulo. Da mesma forma, quando Jesus ele nasce, aleluia, dentro de nós, aleluia, quando nós abrimos nosso coração para aceitar a Ele como suficiente Salvador de nossa alma, aleluia, Ele novamente, Ele está nascendo num lugar sujo, louvado seja Deus, e muitas das vezes humilde, muitas das vezes num lugar, aleluia, até mesmo fedido. Mas Jesus, ele não ficou naquela manjedoura. Ele a deixou, ele cresceu para ser um homem maduro. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele é 100% homem e 100% Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele era, aleluia, um menino. Aleluia, como diz lá em Lucas, vamos acompanhar. Lucas capítulo 2. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 2 e versículo 40. Diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Meus irmãos, da mesma forma, nós também devemos crescer espiritualmente até chegarmos à plenitude de Deus. Aleluia. Este novo nascimento, processo da reconciliação, louvado seja Deus, da regeneração, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, é apenas o começo, aleluia, desse novo nascimento, aleluia. O primeiro passo,
aleluia, em um processo, é a salvação, né? A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos cansadas, aleluia, louvado seja Deus, para o Senhor, né? E aceitar Ele como Salvador da nossa alma. Aleluia. Embora muitos, aleluia, equiparem ser salvo com ser nascido de novo, isto não é correto, segundo as Escrituras. Por quê? Aleluia. Existe muito mais em nossa salvação que o nascimento espiritual. Louvado seja Deus. Uma leitura cuidadosa. Aleluia, eu estou lendo aqui, meus irmãos, no livrinho que diz assim: uma leitura cuidadosa do Novo Testamento revela que nossa salvação começa de fato com o nascimento desta nova vida dentro de nós. Todavia, ela não terminará até nosso corpo ser glorificado na volta do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então nós agora devemos entender que, aleluia, o agente, a substância que nos salva de quem é, do que nós somos, é a verdadeira vida de Deus amadurecendo dentro de nós. Louvado seja Deus, aleluia. Como foi nosso princípio, o nascimento natural foi um evento. Então também nosso novo nascimento em Cristo acontece somente uma vez. Aleluia. Mas nossa libertação do pecado é um processo contínuo. Louvado seja Deus. Nossa salvação não termina, aleluia, com o nascimento da vida de Deus em nós, né? Quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus. Não, louvado seja Deus, aleluia. Pois nenhuma vida, né, que conhecemos termina no nascimento. Ao invés disso, o nascimento é apenas o começo de um longo processo de crescimento e amadurecimento. Assim acontece o mesmo com a nossa vida espiritual. À medida que esta vida se desenvolve, ela começa a expressar a si mesma a sua própria natureza cada vez mais. Quanto mais ela amadurece, mais ela domina nossa vida velha e sua natureza. À medida que crescemos espiritualmente, nossos hábitos e desejos pecaminosos, eles mudam. Não é por causa de nossos esforços próprios ou determinação, ou porque seguimos uma nova lista de regras ou princípios, mas principalmente porque uma outra vida com uma natureza completamente diferente está sendo, aleluia, louvado seja Deus, vista em nós. Aleluia, dentro de nós, né? Louvado seja Deus, que é o Espírito Santo de Deus que resplandece em nossa vida. Assim, aleluia, glórias a Deus, como um copo que nós, né, vamos encher de água e assim essa água ela transborda, louvado seja Deus, e assim reflete para o lado de fora do copo. Assim é o Espírito Santo de Deus, aleluia, a plenitude de Deus em nossa vida. Assim, aleluia, há aquele crescimento com fruto do Espírito e assim as obras, né, da carne vão ficando para trás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é uma salvação maravilhosa e transformadora de vida. Aleluia. É uma mensagem poderosa que pode mudar todos e tudo. Louvado seja Deus. Esta não é uma mensagem de esforço próprio, mas de uma vida transformada pelo poder de Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Porque de nós mesmos jamais nós iríamos conseguir, né, com os nossos próprios braços, com os nossos próprios esforços, mas, aleluia, glórias a Deus, com a força de Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós vamos prosseguindo, aleluia, louvado seja Deus, a nossa caminhada, né, o nosso crescimento espiritual, ele deve ser contínuo, aleluia, a nossa vida santificada no Senhor, ela deve ser contínua. Louvado seja Deus, né? Um processo,
aleluia, de purificação é contínuo, aleluia, a santificação ela é contínua. Nós temos que estar ali, né, em oração, em constante jejum, em constante vigilância, principalmente, né, para que não venhamos cair, né, nas tentações, aleluia, até mesmo da própria carne, as tentações a qual Satanás lança. Louvado seja Deus. Nós temos que estar ali em constante leitura e meditação da palavra. Louvado seja Deus. Então, aleluia, este é o maior, aleluia, glórias a Deus, é o maior processo a qual nós precisamos ter, aleluia, e nós só vamos terminar, aleluia, quando o Senhor Jesus, né, aleluia, nos arrebatar, quando nós estivermos, né, com esse corpo glorificado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus, o seu lar, a sua família, né, a sua vida principalmente espiritual. Aleluia, que nós possamos continuar, né, perseverantes na nossa caminhada, em obediência à palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pela rádio, né? Aleluia, temos orações todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada. Estamos com os estudos da palavra de Deus, aleluia. Também a leitura da palavra às 13 horas da tarde. Temos também, aleluia, programação infantil a partir das 16 horas. Louvado seja Deus. Então é um canal de bênção, aleluia, dentro do nosso lar. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, que vidas venham ser edificadas, transformadas, libertas, em nome de Jesus. Eu já vou despedir a todos, né? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Então quem vos despede mais uma vez é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam.